Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, né? Então, nós vamos começar a dar mais uma conversada sobre as mudanças que estão chegando aí, né? E hoje a gente está, como é que vamos dizer, nos adaptando à nova realidade, né? Nós vamos transmitir essa reunião via YouTube, né? A gente está aprendendo isso também, porque hoje, né, a gente convidou normalmente os proprietários das empresas, né, porque alguém vai pagar essa conta, mas alguém vai ter que operar isso nas empresas, e com certeza não vai ser os proprietários que vão fazer esse serviço. Então a gente quer desenvolver esse canal para nós passarmos treinamento, né, desenvolvermos mais reuniões, que provavelmente, né, não vai ser com os proprietários das empresas que vão ser desenvolvido isso. Porque a mudança é muito grande, né, pessoal? Então, assim, isso vai exigir bastante, muito de nós como escritório, mas também muito das empresas. Porque hoje pela manhã nós tivemos um evento CRC aqui e a gente conversava sobre isso, né? Eu nasci na profissão contábil no ano de 93, 94. Naquela época, as empresas tinham escritórios internos, né, bem robustos. Muita coisa era feito interno nas empresas. E, com a chegada da informática, os escritórios foram assumindo grande parte desses trabalhos. As empresas ficaram só com a parte do controle financeiro. A partir da reforma, isso vai migrar novamente para dentro das empresas, né? E isso vai exigir pessoas, né, profissionais internos das empresas com bastante conhecimento. Então, para nós podermos, né, eu tenho que a gente tem um serviço bem razoável, bem bom. Não sei se os clientes compactuam com isso. Então, nós queremos seguir, né, atendendo o nosso cliente da melhor maneira possível. Ou seja, nós teremos que treinar os funcionários das empresas. E nós hoje atendemos 23 municípios. Então, nós não temos como proporcionar esses treinamentos todos aqui na cidade, né? E nem, se um dia que é mais fácil, por exemplo, para a SOT liberar um funcionário, não é o mesmo dia que a Ferragem Mion consegue. Que nem a Defensul. Então, né, isso... Assim, pessoal. Sobrou só os assentos mais para frente, né? Então, assim, pessoal, né? Então a gente está tentando, né? A gente vai começar a desenvolver essas tecnologias, porque nós vamos precisar gravar vídeos, deixar ali, né? Então a gente já pede que agora, depois do encerramento da reunião, a gente vai passar o nosso link. Nós não conseguimos fazer essa reunião com o nosso link porque nós estamos debutando nisso, então nós nem sabíamos disso, né? Aí esse rapaz chegou lá e disse, não, vocês têm que ter no mínimo 50 inscritos. Tinha 4, né? Esse canal faz anos, mais de ano eu acho que a gente criou o canal. Mas nós tínhamos só 4 inscritos, então não conseguimos fazer com o nosso canal. Então a gente pede, pessoal, que você se inscreva no nosso canal, porque através desse canal a gente vai facilitar bastante as nossas conversas. Por quê? A gente vai ver que vai mudar bastante coisa, bastante, né? Então, assim, as empresas precisarão ter essas informações na mão. A nota fiscal, ela vai passar a ser uma confissão de débito. Então, depois que essa nota for emitida, e se disser que ali é R$1.000 de imposto, vai ser bem difícil. E não for, por exemplo, assim, né, não era 1.000, era 500. Olha, para corrigir isso aí,
vai ser bem difícil, pessoal. Então, as empresas que não forem optantes pelo Simples Nacional, mesmo durante a reforma, vai ser difícil corrigir, muito difícil. Pessoal, então a gente está começando a entrar na época da tecnologia, então a gente vai usar isso aí, a gente pede que os clientes tenham façam essa inscrição para nós lá, porque aí a gente vai facilitar, chegando aos 50 inscritos, né, cara? Diz ele ali que agora, quando nós chegar nos 50, não, é 100, aí nós ficamos dizendo, não, mas aí, porque a gente vai ter que desenvolver isso, a gente ainda não tem esse conhecimento, nós estamos desenvolvendo, começamos a engatinhar nisso, né? Mas vai ser necessário e a gente não tem que fazer isso para atender os clientes, senão não adianta, né? Então hoje a gente vai ver mais algumas. Hoje a gente vai começar, né? Qual é o nosso hoje, assim, como é que eu quero dizer assim? Ó? Nosso foco hoje na reunião aqui é com as empresas que não são do Simples. Porque essas empresas, elas, a partir de 1º de janeiro de 2026, elas já terão que estar configuradas conforme as novas exigências. E as empresas que estão no Simples, elas vão ter um prazo um pouquinho maior, até setembro do ano que vem, de 2026. Então, assim, ou quem queira, né, chegar em janeiro de 2026 e for para o lucro presumido, para o lucro real, então vai ter que, mesmo estando operando hoje no Simples, ela vai ter que ter essas configurações em janeiro de 2026. Tá? Hoje, as empresas que estão obrigadas às configurações é lucro real e lucro presumido. O que seriam essas configurações? Principalmente aqui, né? Sistemas. Nós estamos chegando no momento que as empresas precisarão ter sistemas bem robustos, sistemas confiáveis, sistemas que estejam adaptados a essa nova modalidade, que consigam, né, conversar, porque hoje, assim, hoje nós apuramos os impostos no escritório. Até então, a partir de 2027, vai ter a apuração assistida, né? Ou seja, a Receita Federal vai dizer se tu pode usar aquele crédito ou não pode. Então, esse sistema vai ter que conversar com esse. Claro, hoje não vai conversar, porque não está disponível isso aí, mas tem que ter essa tecnologia. Tem que ser sistemas que, quando surge uma mudança, eles se atualizam. Por quê? Porque agora vai chegar essa mudança, né? Quem teve na reunião hoje de manhã, aquele slide que ela mostrou lá dentro da receita, lá que ela mostrou ali, aquilo ali vai ser o quê? Comunicado, né, entre o sistema da empresa com o sistema da receita, né? Não vai ser feito manual. Então, assim, essa mudança de paradigma que está acontecendo vai exigir bastante das empresas, né, de software, né? Então, assim, hoje nós temos o meu sistema emite a nota ali e deu. Estou bem, meu sistema emite a nota, faz um controle financeiro, está bem. Mas não vai ser mais assim, pessoal. Nós vamos precisar, para operar, né, nessa sistemática de lucro real, lucro presumido, nós teremos que ter essas ferramentas trabalhando dentro da empresa. Tá? E assim, né, essa reforma ela vai trazer situações tipo, vai mudar o imposto. Vai. Mas hoje, né, nós estamos operando uma situação, a partir de 1º de janeiro de 2027 vai ser outra, só que as empresas vão poder creditar
o imposto sobre aquele estoque. Então, assim, esse sistema também vai ter que validar esse estoque, né? Ele vai ter, como é que se chama? Vai ser homologado esse estoque, entendeu? E o estoque vai ter que ser homologado pela Receita Federal. Então, né, eu não posso pegar um sistema meia boca, né? Se eu estou no simples e vou querer mudar para o presumido lucro real, o meu sistema vai ter que estar pronto para isso aí, né? Então, assim, pessoal, por isso que a gente bate, nós não vendemos sistema, tá, pessoal? Nem indicamos. O que a gente faz é conversar com o suporte dos sistemas que a empresa escolher e, com isso, né, configurarmos, né? Então, a gente não tem, né, nós no escritório trabalhamos com uma salada de fruta de sistemas. Hoje, o sistema emite a nota, pega a configuração ali, PIS, COFINS, ICMS, beleza. É a exigência de hoje, né? A partir de 2027, teremos novas exigências e exigências bem robustas e vão ter um impacto. Porque os impostos que hoje são apurados dessa maneira, eles não vão ser mais apurados assim. A empresa vai pagar o saldo do que ela vendeu, menos o que ela comprou, desde que o fornecedor tenha recolhido aquele imposto. Como é que eu vou saber isso manual, nota por nota? Imagine, né? Às vezes, quantas notas de compra tem numa empresa? Eu tenho 200 notas. Dessas 200 notas, eu vou ter que validar uma por uma para lançar a mão daquele crédito. Se o fornecedor recolheu. Se ele não recolheu, eu não posso usar o crédito daquele imposto. Então, isso vai exigir duas coisas: sistema bom e pessoas internas bem treinadas. Senão, nós não vamos conseguir, né, conferir, entender o que está sendo emitido de nota, né, porque a pessoa que está lá, que for emitir essas notas, ela vai ter que conhecer bem o que ela está fazendo. Então, a gente vai precisar que as empresas, né, designem uma pessoa, duas, três, não sei, para nós conseguirmos conversar com essa pessoa internamente. Com certeza não vai ser, né, os proprietários das empresas que vão cuidar de tudo isso. Então, a gente vai precisar treinar essas pessoas com um sistema bom. Porque, na verdade, hoje, né, ainda se dá muito jeito com o sistema. A gente emite, né? Temos o rapaz lá, o Celso, que faz milagre, né, nos expedientes. A empresa usa um sistema que é para a empresa do simples, mas você adapta bem na empresa do presumido. Bom, é aquela coisa. Tem data e hora para terminar isso, pessoal. Dia 31 de dezembro de 2026 é o último dia que vão poder emitir nota sim. A partir de 1º de janeiro de 2027, a situação vai ser bem diferente, né? E esses controles todos, eles não vão ser só custos, né? Eles vão trazer a possibilidade, né, da empresa lançar mão de todos esses créditos. Por quê? Porque, na verdade, não vai ser mais só as compras para revenda que vão gerar direito a esses créditos. Todas as nossas despesas, até mesmo o serviço de contabilidade, vai poder gerar crédito de imposto para ser amortizado no débito das empresas. Então, por isso que a gente frisa, né, a necessidade de ter um sistema bom e uma pessoa, no mínimo, bem treinada
para poder operar essas situações, né, internas na empresa. A empresa não vai, ela nem vai receber quase a nossa guia emitida por nós. Ela vai receber uma guia e depois que a empresa validar todos os seus créditos, a gente vai poder validar lá. Aí vai ter crédito de estoque, aí o escritório que vai apropriar crédito de estoque, crédito de ativo imobilizado, aí vai ter outros, como hoje tem, porque na verdade hoje a gente opera o lucro real assim. O lucro real é operado débito e crédito. A partir de 1º de janeiro de 2027, todas as pessoas jurídicas que não forem Simples Nacional vão ser um lucro real. Claro que, com certeza, essa homologação desses créditos hoje não existe, né? Então, nem nós sabemos como é que isso vai operar na prática. Então, por isso que a gente vai precisar, né, nós nos treinarmos o funcionário de vocês para podermos ter êxito nessa caminhada aí, né, pessoal? Exatamente. Bom, boa tarde para quem eu não consegui cumprimentar na chegada. Gente, eu acho que aqui o que fica é que o serviço contábil ele vai continuar a ser feito, mas a gente vai ter que fazer a várias mãos. Vai ter que ter alguém da empresa, vai ter que ter um software bom e a nossa assistência, para que a gente consiga todos trabalharem juntos para que tudo fique ok e que a empresa não pague nada maior. Nós estamos acostumados hoje, aí se tiver alguma emissão de nota com algum errinho, com alguma tributação incorreta, a gente ajusta na apuração, entrega o SPED, a empresa não paga nada para mais. Mas agora a gente vai para uma realidade diferente, onde na emissão da nota fiscal, ali vai ser decretado o imposto que vai ser pago. Então, já tem que estar no software da empresa a tributação correta para que a gente não tenha pagamentos, né, indevidos ou a maior, certo? E, além disso, né, como o José Luiz bem falou, a questão do estoque. Hoje as empresas têm, né, realmente tem muitas empresas que não controlam o estoque dentro do sistema. E se a gente precisa fazer a homologação pela Receita, a gente vai precisar que esse estoque esteja lá, esteja dentro do sistema de software, para que a gente consiga mandar isso para a Receita. A gente não sabe como ainda, mas a gente vai precisar homologar com eles, certo? Sobre os créditos, como o José Luiz também já tinha comentado. Até para as empresas que já são lucro real, já é comum, né? Quando for fazer uma aquisição, já vai pensar, aquele fornecedor vai me dar direito a crédito, não vai, eu vou comprar mais barato, mas aonde que vai refletir isso? Mas agora, troca sistemática completamente. Tudo aquilo que for pago imposto vai dar direito a crédito. Então, serviço de contabilidade, o boleto da internet, o sistema de software, o empréstimo bancário, e aí a gente vai indo. Tudo aquilo que for pago o imposto, vocês vão ter direito ao crédito. Pessoal da segurança aí, né? Sim, exatamente. Empresas de segurança. Então, todas essas, vou dizer, o custo diário que a empresa tem, ela já tinha esse custo hoje. Só que hoje ela não reverte nada, ela só paga ali o valor do custo do serviço, o valor do imposto sobre o custo do serviço e não reverte nada. Ela vai conseguir reverter. Mas como que a gente vai saber que esses valores estão lá? A gente precisa de um sistema de software organizado, de contas a receber, contas a pagar, onde que a gente consiga buscar essas informações. Senão, realmente, vocês vão pagar, mas a gente não vai conseguir validar esses valores depois. Como a Catiane falou, um serviço de duas mãos, né? Então, assim, hoje a gente, bem dizer, quase que monopoliza, né, aquilo que vem de erro do cliente, a gente tentar filtrar o máximo antes da entrega da informação. A partir de então, isso vai ser na emissão da nota, né? Então, quem não tiver um cadastro de produto, aí nós vamos chegar no cadastro de produto. Esses cadastros de produtos, até hoje, lá em 2022, nós tínhamos N produtos na substituição tributária. Começou a cair, e até hoje vem ajustes, né, de produtos que estavam lá, ficaram cadastrados como substituição tributária. Aí, lá em junho ou setembro de 2022, deixou de ser ST, mas o sistema foi lá e passou aquela configuração para mudar por NCM.
mas todos os sistemas que nós temos lá deu erro. Dos 20 mil produtos que a pessoa tem lá cadastrado, sei lá, 400 produtos não pegou. Aí o que aconteceu? O ICMS tem tempo, né? Tem tempo, tem sistema. Aí eles vão lá e acham, mas esse produto aqui tinha que ter saído DST, não saiu. Aí eles fazem a lista de todos os cupons fiscais que foram emitidos e mandam a notificação para as empresas. Então, assim, até hoje, os clientes nossos ainda estão recebendo esse tipo de notificação. Lá em 2026, as empresas lucro real e lucro presumido, se não tiverem isso, a sorte é que não vão mandar cobrar. O problema é que não vai emitir a nota. Sorte por um lado, problema por outro. Ou seja, se o cadastro das empresas não estiver configurado com LCM válido, né, CST de PIS e COFINS válido, ou que esteja em conflito, não vai emitir a nota. A sorte que não vai gerar débito. Mas vocês imaginem o transtorno que vai ser para um caixa, né? Então, nós vamos precisar trabalhar bastante até o final do ano para quem não é do Simples Nacional. Revisar esse cadastro de produto. A empresa que fornece o sistema vai ter que vai ter que atualizar esse sistema. A gente vai ter que validar, conferir esse estoque, esse cadastro de produto, né? Ver se essas configurações estão ajustadas. Por quê? Senão, dia 5 de janeiro nós vamos estar de férias, né? Então, se trancar o sistema aí, pessoal, vocês imaginem. Aí nós vamos lá tem gente que tem aí, nós temos clientes com 30 mil itens. Aí tu achar esse item dentro de 30 mil vai exigir bastante. Então, quem tem bastante produto, o problema é maior ainda, né? Tem que começar. No dia que a dona do sistema entregar a atualização, no outro dia, se debruçar nisso. Porque senão vai paralisar o caixa lá do cara, lá, se não tiver bem configurado. Então, assim, por isso que a gente tem batido, né, essa é a nossa segunda reunião. Nós fizemos a primeira reunião dia 11 de abril. Né? Ainda não estávamos com todo esse mar de informações, né? Mas essa do estoque a gente já tinha, só não sabíamos que não ia sair a nota. Aí agora o ICMS deu essa notícia aí, que a partir do dia 1º de outubro vai começar os avisos. Se vocês forem emitir uma nota e o sistema avisar que está com alguma divergência, ela vai emitir. Mas já tome o cuidado de consertar, corrigir esse problema, porque senão, se esse problema não for corrigido, dia 5 de janeiro não vai emitir a nota. A partir de 1º de outubro, as empresas devem estar disponibilizando as versões novas já, né? Nós temos clientes que já têm a versão nova, já com as configurações necessárias. Mas essas configurações terão que ser ajustadas item a item, tá? Porque senão, lá em 5 de janeiro, não vai emitir a nota se não tiver configurado. Exatamente. Até, bem como você falou, quando começou a cair os produtos da substituição em 2022 e agora em outubro de 2024, se eu não estou enganada, que caiu a das autopeças, né? A gente está até agora recebendo notificação do Cefaz avisando, olha, ficou 100 produtos, ficou 200 produtos que o sistema migrou lá a tributação, mas algo ficou. Agora, com a reforma, não. A reforma ela vem com uma maneira diferente. Assim, se não tiver com a informação que o governo quer, a nota nem vai sair. Aí vocês imaginam a tranqueira que isso não vai dar nos caixas. Porque aí você vai passar o produto no caixa, a nota não vai sair. Né? E aí, bem como você falou, dependendo do comércio, nós estamos falando de 10 mil, 15 mil itens, aí conseguir localizar qual é o item que está com problema para poder passar no PDV, sabe? Isso é traumático.
Perguntas, pessoal? A locação vai ter incidência de a mesma, não vai continuar a mesma coisa, vai ter incidência de imposto também. Já com uma base de cálculo bem reduzida, né? Reduz 70%, né? Exato. Vai ser... Exato. Vai pagar 30% da alíquota que a gente ainda não tem, mas vai ter o pagamento. Hoje ela não paga ISS nem ICMS, a locação. E, claro, né, nós temos o ano teste agora de 2026 para as empresas que são do regime geral, né? Mas quando entrar em janeiro de 2027, todos os tipos, vamos dizer assim, dos fornecimentos, não interessa se é produto ou se é serviço, tudo vai ter nota fiscal. Hoje a locação não tem. Né? Mas aí ela vai ter também uma nota fiscal ali, um documento eletrônico que vai ter todo esse destaque da tributação, como a gente está falando. A locação, na verdade, assim, né? A gente vai ter um aumento de contribuintes bem significativos, né? A locação é um dos exemplos que hoje não é tributada de ISS-QN nem de ICMS. A partir de 2027, ela vai começar a ser tributada, né? Porque na verdade, o IBS, que vai unificar o ICMS e o ISS-QN, que entra em vigor em 2029. Né? Então, em 2027, vai entrar só o CBS, que vai unificar o PIS e COFINS. Né? Mas isso aí, assim, né, esse ajuste, o ICMS lá em 2029, a gente nem está tratando, nem comenta sobre o ICMS em 2029. Por quê? Porque a base de cálculo da CBS, que é essa que entra em 2027, vai ser a mesma do IBS, que entra em 2029. Ou seja, a empresa que tiver organizada para começar a trabalhar em 2027 poderia tranquilamente, né, operar com os dois impostos. O problema aí é que os governos dos estados e dos municípios, eles não sabem quanto eles precisam de alíquota. Se é 17, 18, 20, 15. Então, esse ajuste, nesses primeiros anos, vai ser para os governos do estado conseguirem chegar numa alíquota para não perderem receita. Entendeu? Mas as empresas, a hora que elas estiverem organizadas para a CBS, que vai entrar em 2027, que vai substituir o PIS e COFINS, vai estar organizado para o outro imposto também. Claro, aí vai ter a locação vai ter uma redução, a construção civil tem até vai ser a parte, né? Sim. Mas assim, os serviços terão uma redução, alguns serviços técnicos terão redução de 30% na alíquota, né? O produtor rural vai ter 60% de redução na alíquota, a cesta básica vai ter redução de 100%, outros produtos alimentícios vai ter redução de 60%, né? Isso tudo vai ter que ficar configurado para poder sair a nota. Então, assim, a hora que tiver configurado para o CBS, a mesma base de cálculo para o CBS vai ser para o IBS, né? Ou seja, a mesma base de cálculo que hoje nós tratamos PIS e COFINS, vai ser a mesma base de cálculo que a gente vai tratar ICMS, né? Seria o ICMS que vai ser substituído pelo IBS, né? Exatamente. Antes de você entrar aí, acho que o que a gente tem que pensar hoje é: meu sistema já tem esses dados? E se ele não tem, né, procurar o técnico do sistema de vocês para a gente conseguir parametrizar, começar a parametrizar com alguém da empresa o quanto antes. Isso, na verdade, assim, essa pressão vocês têm que começarem a desenvolver em cima das zonas dos RP de vocês. Porque aí, né, quanto mais cedo estiver isso aí, mais rápido vocês vão conseguir ter esses produtos configurados, né, e evitar dores de cabeça, né? Sim, não é um caso que aconteça aqui, mas se alguém não tem sistema, também tem que procurar um sistema, tá, gente? Assim, às vezes a gente também normalmente a gente faz nessa época o estudo para ver se a empresa vai para o saído simples, vai para o lucro real, presumido, está no presumido, vai para o real.
nesse momento, hoje, a nossa situação é bem delicada em falar em estudo de mudança de regime, porque vai envolver sistema, né? Vai envolver uma mudança que hoje, né, é de uma maneira, 2027 vai ser outra. Tá? Então, assim, hoje, nós temos alguns clientes que os escritórios de fora vêm aí, vende a ideia de, principalmente lucro real. Né? Mas nós temos alguns clientes fora da cidade que estão em pé de guerra aí, porque querem ir para o lucro real, mas calma, né? No lucro real não é assim, né, pessoal? Nós temos que ter vários fatores a serem analisados. Mas, se eu quiser vender o serviço e dizer que é assim, é mais fácil eu chegar e querer, né, descaracterizar um trabalho. Então, assim, esse ano está bem difícil da gente desenvolver um estudo. Né? Até porque os créditos de mudança para lucro real hoje é 3,65. Talvez em janeiro de 2027 vai ser 9,25. Então, esses 6% que vai mudar no estoque hoje, talvez não valha a pena mudar agora, em 2026. Né? Então, a pessoa tem que chegar, sentar e fazer um levantamento bem significativo. Né? Uma pergunta aí, pessoal? Tem que ligar esse ano. Não estão com calor? Tá, né? Ih, será que conseguimos ligar esse aí? Tomara que ele esteja. Pede para alguém ligar o ar para nós no gelado. Não é quente. Ele ali dá tá as más notícias e ele que sente calor, né? Vocês estão percebendo isso, né? O outro problema, assim, né, pessoal, que a gente vê hoje, a mudança de regime. Aí, por exemplo, se a empresa do Simples, ela não transfere crédito. Aí, então, assim, o Simples hoje é para consumidor final, para quem vende a consumidor final. Durante a reforma, quando entrar a reforma, vai continuar, só que a empresa do Simples vai poder optar pelo modelo regular, que se chama, né? Mas o que a gente colocou isso aqui, conhecer o seu fornecedor? Justamente isso. Hoje, a empresa ali vai ali, é pequena a proporção dos impostos, né? A partir da reforma, nós estamos falando de uma alíquota de 9%. Né? Então, se em 2027, uma empresa que está no lucro real, lucro presumido, ou seja, esteja no sistema regular, adquirir produtos, tantos produtos, e aí nós não estamos só falando de produto de revenda, nós estamos falando desses produtos da despesa normal, aí, porque vai gerar crédito. Peça para um veículo, mandei consertar o veículo da empresa. Essas peças vão gerar crédito de CBS. Comprou um material elétrico para a empresa, vai fazer uma tinta, ou lâmpada, qualquer desses materiais que são usados, né, na manutenção do estabelecimento. Esses materiais também vão gerar crédito. Só que, se for uma empresa do Simples Nacional, salvo se ele for optante pelo sistema regular também, para mim poder me apropriar daquele crédito. Senão, aquele produto vai estar 9% mais caro. Falando em 9%, provavelmente a alíquota da CBS, que vai entrar em 2027, vai ser entre 8,4% a 9%. Né? Então, vamos dizer que vai ser 9%. Né? Só para exemplificar, para ficar melhor. Né? Então, assim, isso vão ser cuidados que as empresas vão ter que ter. Então, aí, nesse sentido que a gente fala que a empresa vai precisar ter alguém interno para controlar muito bem esses créditos. Por quê? E essas aquisições de produto. Antes de fazer uma aquisição, ela vai ter que saber se a empresa não é do Simples, ou se for do Simples, que ela seja
optante, né? Se essa empresa, que é do Simples Nacional, seja optante pelo sistema regular. Aí não tem problema, ela vai gerar o crédito também. Então, isso que nós comentamos assim, que a administração interna vai voltar para o escritório da empresa, né? Porque imagina assim, essa despesa numa empresa normal aí dá, sei lá, 5% do faturamento, mais ou menos, né? Então, 5% eu vou perder 9%, né? Então, eu acho que vai valer a pena essa organização, né? Vai ser bem significativo isso. Nessas situações aqui, só os combustíveis que, né, não se preocupe. O combustível pegou nota, tem direito ao crédito. E pegar a nota, pessoal, não vai ser pegar o cupom. Pegar a nota com o número do CNPJ, né, número de inscrição estadual, né, essas coisas. Esse pegar a nota não é pegou o cupom ali, foi no mercado, foi no posto de combustível, tirou o cupom e levou. Não, essa nota tem que estar com as informações da empresa. Senão, ela não vai conseguir validar. Aqui, pessoal, a gente vai, assim, hoje, as informações financeiras, elas ainda não estão tão, né, ao acesso da Receita. A partir da reforma, né, a partir de agora, já porque essa lei já está, a Lei 214 já foi aprovada, né, então, assim, essas informações financeiras estão externadas à Receita Federal. Então, nós vamos, né, trazer alguns exemplos aqui que, às vezes, acontecem e não... Como é que eu vou dizer? Assim, às vezes, o que acontece muito hoje? A pessoa manda fazer um serviço, né? Aí o cara não tem nota, né? Eu vou trabalhar na pessoa física, mas esse recurso saiu da minha empresa, do meu CNPJ, para uma outra empresa. Houve essa operação. Isso vai caracterizar, né, quem é que não tem uma operação, vamos dizer aqui, quem é que não tem uma operação que manda fazer um serviço, o cara não tem nota, né? Às vezes nem CNPJ tem. Então, assim, isso é muito normal, pessoal. Só o que isso vai acontecer? Isso aqui vai trazer o ônus para quem está pagando. Claro que eles vão chegar lá no Zezinho, lá que faz pintura, faz esquadria, assim. Mas daí quem é que é mais fácil de cobrar o imposto? Né? Aqui o governo não vai se preocupar, mas eu vou lá fiscalizar o cara que recebeu. Nessa dupla, de quem é que é mais fácil o governo cobrar? O governo não vai sair fazer serviço de office boy, né, pessoal? Então, assim, eu digo isso porque nós temos lá no escritório. Não vamos aqui, né? Nós lá no escritório temos esse problema. E o que a gente paga? Pix. Só que nós também, né, nós, escritório, também vamos nos corrigir com isso. Por quê? Porque, senão, nós vamos chamar uma fiscalização desnecessária. Olha, se tiver alguém aqui que não tem esse problema, olha, é de dar os parabéns. A Tatiana diz que faz. Então, assim, mas nós lá no escritório temos esse problema direto. Então, assim, e como é que nós vamos corrigir isso? Vamos ter, não sei, mas nós vamos ter que corrigir isso aqui, se nós não quisermos ficar no olho do fisco. Por quê? Porque esse dinheiro vai sair da nossa conta. A coisa mais fácil que tem hoje é fazer um Pix, né?
Até, cara, às vezes eu acho que anda com o QR Code no bolso, né? Ah, está aqui meu QR Code. Então, né, nenhum fiscal, aliás, eles nem vão vir falar com nós, né? Eles só vão mandar correspondência e mandam a cartinha lá e deu, né? Paga ou te incomoda. Pois a gente já vem, desde o início da REINF, né, batendo mais em cima disso, que todo pagamento que sai da conta corrente da empresa tem que ter um comprovante da prestação. Né? Ou é uma prestação de serviço, ou é o pagamento de uma mercadoria, ou é o pagamento de um funcionário, porque a gente não tem como ter um pagamento feito pelo CNPJ e não ter um documento que comprove a origem. Certo? E lá com o surgimento da REINF, a gente já tinha o aumento da fiscalização sobre o imposto de renda. Aí imagine, se é feito pagamento do prestador de serviço e não tem a nota fiscal, você fica responsável pelo imposto de renda, pelo INSS sobre aquele serviço e agora mais sobre o imposto sobre consumo, mais o IBS, CBS. Então, está só aumentando as fiscalizações que já tinham e não eram feitas. Mas já tem previsão e não é de agora. Aqui uma coisa que nos preocupa bastante é os aluguéis, pessoal. Tanto para quem paga, como para quem recebe. Isso aqui, assim, né, hoje tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Há lá, 15 milhões de empresas. O que acontece? É mais fácil fiscalizar 15 milhões ou 200 mil pessoas? A hora que esse pente fino cair nas pessoas jurídicas, né, vai ser muito mais fácil chegar, né? Aí, assim, essas pessoas jurídicas vão arcar com esse problema. E aí depois, né, como é que assim, depois você se acerte, né, lá entre, porque o aluguel é um problema, não, né, gente? A gente tem esse problema sério aí de aluguel. Né? Nós temos temos empresas que estão estabelecidas no ar, né? Não tem contrato de aluguel, não tem pagamento de aluguel na contabilidade e o prédio não é próprio. E aí? Né? Isso saiu uma instrução normativa, né, 2275. Exatamente. Que vai bater bastante em cima disso, pessoal. Então, assim, eu acho que é um momento, né, de conversar com o dono do imóvel e acertar isso, né? Porque daqui a 2, 3 anos, né, provavelmente algumas cartinhas deverão chegar. Hoje, né, se nós formos ver na nossa contabilidade lá, de todos os nossos clientes, digamos que nós temos 50% de contabilidade que tem a despesa de aluguel lançada. Por quê? Porque o dono dos imóveis é capaz de dar um tiro, eu acho. Mas, paciência, né? Não queiram arrumar problemas que não é de vocês, né? Isso é como eu dizer, isso é que nem comprar sem nota. Tu só arrumou a vida do outro. A tua vida tu complicou bem, né? Então, assim, esses aluguéis aí uma necessidade urgente que a gente tem de trazer isso para a luz. Porque senão nós que eu digo, nós empresas, né? Vocês empresas, eu digo porque nós também somos empresas. Então, a gente tem que trazer isso à luz, né? Agora, a negociação aí cada um vai ajumar a sua maneira, né? Mas que essa despesa tem que começar a aparecer na contabilidade, tem, pessoal. Porque senão, como é que eu vou justificar que eu tenho um CNPJ no endereço X, eu não sou o dono do imóvel e não pago aluguel? Né? Então, é isso aí. E saiu, foi o mês passado, né? Foi. O mês passado saiu a instrução normativa da Receita Federal que vai abrir uns cadastros ali desses imóveis, vai ser que nem o ITR, né? Cada imóvel vai ter um registro. Então, assim, a fiscalização vai apertar em cima disso. E aí, agora, na próxima declaração do imposto de renda, a gente já vai ver essa diferença, porque vai ter que ser informado o número de cadastro dos imóveis, tanto para quem paga quanto para quem recebe.
Então, a Receita vai começar a fazer esse cruzamento dessas informações. Esse outro slide é É o que a justamente gente falava. isso aí. Como é que eu tenho uma empresa, né? Não sou o dono do imóvel, aí na minha contabilidade não tem a conta de aluguel, né? Como é que é esse? Quem é o abençoado que me libera isso sem ônus? Aí vai ver na conta corrente da pessoa, da pessoa jurídica, transferência de PIX, uma hora ou outra acontece isso. Então, assim, né, pessoal, como eles vão ter acesso às contas correntes, essas situações têm que serem externadas. Esses ativos aqui, pessoal, é o seguinte, né? Até hoje, né, de manhã, nós comentamos lá na palestra CRC. É muito comum contrato de compra e venda. Eu peguei esse imóvel aqui, não registrei, porque está em inventário. Tá. Temos N situações. Mas aquilo é da empresa. Digo, então, pessoal, vamos pegar e vamos contabilizar isso. Porque, senão, a hora que isso aqui... O que vai acontecer? A hora que isso aqui desenrolar, ou por uma necessidade, lá a empresa tem que registrar, o cartório de registro de imóveis comunica direto para a Receita Federal. Esse ano, eu peguei uma certificação de um cliente, um certificado digital da pessoa física, e fui baixar. A gente pode baixar a declaração pré-preenchida. Veio tudo. Só não veio o valor no quadro certo, mas veio o valor lá junto com a descrição do produto, do imóvel. Então, pessoal, assim, nós não estamos soltos nesse mundo. Toda transação imobiliária que for feita no cartório de registro de imóveis é comunicada para a Receita. E não é porque o cartório é fofoqueiro, é porque ele é obrigado, pessoal. Ele é obrigado a fazer isso. Então, assim, se eu tiver isso aqui registrado na contabilidade, não vai ter problema. Por quê? Porque eu já tenho isso, já tenho um fato com data pretérita. Né? Então, assim, eu não posso... Aí, agora, hoje, assim, chega aqui, de onde é que surgiu esses 300, 400 mil, sei lá, para mim pagar esse imóvel? Mas eu tinha no cartório, no contrato. E por que não registrou? Então, é isso que quer dizer isso aqui, pessoal. Não deixar bens solto. Eu tenho contrato de compra e venda? Não tem problema. A contabilidade, essa sim, essa não é pública. A contabilidade é individual da empresa. Tá? Então, lá, se eu for registrado no cartório de registro de imóveis, lá é uma escritura pública. Então, lá, chegar lá, dar o CNPJ da empresa ali no cartório de registro de imóveis, vai sair tudo que é bem que tem registrado no nome da empresa. Lá, na contabilidade, esse bem vai ficar externado só para os sócios daquela empresa. E tira do foco. Né? Porque se isso aqui não tiver registrado a hora que registrar no cartório de registro de imóveis, eu vou ter que registrar na contabilidade também. De onde é que sai esse valor? Bens que já foram registrados, já foram pagos, né, há vários anos atrás. Como é que eu vou dar origem? Esse ano, provavelmente, né, a Receita nunca começa a fiscalizações tão drásticas assim, né? Eu creio que é o momento de externar essas coisas na contabilidade, para evitar futuras dores de cabeça. Exatamente. Reforçando o que o José Luiz estava comentando, a gente já tem como previsão na Lei Complementar 214, né, que a partir de 1º de janeiro de 2027, o contrato de compra e venda, aquele que a gente assina de gaveta lá para o imóvel, ele já é fato gerador de impostos para a construtora e também é fato gerador do ITBI, que normalmente não se registra para não pagar o ITBI na hora, né?
Mas agora não vai ter saída. No momento que fizer a assinatura do contrato, a construtora vai ter que informar a receita dela e também o fato gerador do ITBI já vai ser gerado no momento, né? Então, aproveitar esse ano de 2026 para registrar o que tiver, porque de 2027 para frente, se eu tiver um ativo que não foi registrado e que a receita achar antes da empresa registrar e a empresa não tiver recurso no CNPJ para dar origem, o que isso configura? Uma sonegação, uma receita que não foi tributada. E aí vai tributar o imóvel, né, no registro, e, além disso, vai tributar de novo, né, aquela receita daquele imóvel que não foi registrado pretérito lá há um bom tempo. Registrar na contabilidade. Tá? O cartório de imóveis continua toda a mesma coisa. Aí é deliberação, né? Mas trazer isso à luz da contabilidade, que a gente quer dizer. Esse aqui já é bem conhecido, né? Esses registros, né? Venda de cartão. Mas, assim, eu trouxe esse slide não por isso, né? Isso aqui já é antigo, batido, mas algumas vezes surge, eu tinha um carro aqui, vendi, colocou dinheiro na empresa. O cara me pagou lá no Pix da empresa. E aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pessoal, assim, essa organização, assim, ela vai ter que ser bem frequente, porque nós não estamos... O que vai acontecer? Nós temos, hoje, no Brasil, nós temos 27 regulamentos de imposto. Né? O Rio Grande do Sul tem um, Santa Catarina tem outro, Paraná tem outro. A complexidade na apuração dos impostos é gigante. A Receita Federal tem uma estrutura toda para fiscalizar isso. A partir de 2027, isso vai ser reduzido talvez a 5% do que é hoje. O que essa gente vai ficar fazendo lá? Eles vão ter que, né, honrar o salário deles. Eles vão ficar mexendo nas contas correntes das empresas. Né? Esse pessoal vão ter que fazer alguma coisa, eles vão ter que... Né? Então, assim, essa complexidade toda que nós temos hoje de calcular os impostos vai ser bem reduzida. Então, assim, a Receita Federal, por exemplo, que é a que vai fiscalizar o CBS, a partir de 2027, ela vai deixar de ter toda essa complexidade de conferir PIS, COFINS, né? PIS e COFINS do lucro presumido é de um jeito, PIS e COFINS do lucro real é de outro jeito, PIS e COFINS do lucro real, que às vezes tem atividade cumulativa e não cumulativa, é de outro jeito. Né? A partir de 2027, todas as operações vão ser de um jeito só. Vocês imaginem o tempo que vai sobrar para essa gente ficar fuçando na vida das empresas. Né? Tomara que aposente uma boa parte da gente aí, porque senão vai ser... Então, assim, nós trouxemos isso aqui, porque isso é normal, gente. Né? O cara recebeu, vendeu, mas eu vou usar um pouco desse dinheiro para a empresa, um pouco é meu. Cuidado, pessoal. Cuidado, porque assim, a facilidade que vão ter de ter essas informações vai ser gigante. Então, assim, pessoal, né, isso aqui já está, o PIX, o cartão de crédito já está bem, já é normal, né? Só que a gente vê que é normal, está na correria ali, né? Então, faz um negócio lá e recebe na pessoa jurídica. Mas eu vou usar um pouco desse dinheiro para a pessoa, para pagar uns contas da empresa. Isso pode acontecer? Pode. Mas nós temos que contabilizar isso. Aí nós vamos ter que ter uma contabilidade organizada, colocar isso como empréstimo. O cara esqueceu, fez uma situação dessas, passou por uma situação dessas, contabiliza. Porque aí tu vai sair do risco. Né? O problema é que hoje, né, nós operamos
né, e não contabilizamos. A contabilidade, a partir de então, vai ser o espelho, né? Eu posso fazer uma atividade dessa, vender? Posso, não deve, mas pode. Fez, contabiliza. Então, assim, a partir de então, né, nós queremos ter, até porque não vai ter como a empresa que não for do Simples, a partir de 2027, não operar com contabilidade. Porque ela vai ter que ter a apuração dos impostos dentro da contabilidade. Isso vai ter que ficar externado ali. Então, assim, a gente temos insistido, buscando informações, extratos. A gente precisa dessas informações. Nós precisamos transformar esse nosso dia a dia num dia a dia sequencial de mês. Todos os meses nós precisamos desses extratos. Por quê? Porque nós vamos precisar de uma contabilidade. E se eu não tiver isso numa contabilidade, uma situação dessas vai colocar a empresa num risco de fiscalização. Agora, se eu tiver uma operação dessas e contabilizar, eu vou conseguir explicar isso. E não estamos falando só dos extratos, estamos falando de documento de caixa, né, despesas, até porque essas despesas vão gerar crédito de CBS a partir de janeiro de 2027. Se hoje nós não temos essa informação, como é que nós vamos conversar com vocês? Com que base? Mas eu não sei quanto que a pessoa gasta, nem de luz, nem de material de embalagem, de nada disso. Então, vai ficar bem difícil da gente, se tu optar pelo regime regular, tu vai economizar imposto. Não sei. Porque senão nós vamos conversar no ar, nós vamos conversar sobre suposições. Então, assim, gostaria muito que a partir desse dia nós conseguíssemos desenvolver uma contabilidade como um lucro real. Por quê? Porque a tributação que está chegando, ela só não vai pagar imposto como lucro real, mas ela vai ser operada como uma lucro real. A partir de 2027, as apurações de CBS e IBS são idênticas à apuração do lucro real hoje. Só o IRPJ e a contribuição social que não vão ser. Exatamente. Até eu acho que vocês têm tido um contato mais efetivo com as meninas, porque a gente tem forçado bastante, solicitado bastante os documentos, e é por isso a gente quer poder simular e trazer alguma informação útil para vocês, para ajudar a saber se vale a pena, digamos, para as empresas, principalmente que são do Simples, né? Se vale a pena ficar no regime regular, se não vale, mas para a gente poder dar esse auxílio do lado de cá e dizer para vocês quanto que vocês vão ser onerados de impostos, a gente precisa dessa informação. Sem essa informação, eu não consigo passar para vocês. O lucro que eu vou dizer que a empresa vai ter, ele não é verídico. Né? Isso, e as empresas irem, né, pegando nota de todas as suas despesas. Mas aí, como nós estamos dizendo, pegar nota não é pegar o cupom. É colocar o CNPJ da empresa, inscrição estadual, que aí a gente vai conseguir até puxar lá pelo Cefaz, né, e fazer uma apuração, né. Claro que isso vai ter que ter o caixa para ver os pagamentos. Mas, então, assim, é uma mudança bem significativa, pessoal. Porque isso nós não estamos acostumados. Não adianta nós querer achar... Não é que assim, não é um nem dois. O Brasil inteiro não está acostumado a fazer isso. Só que, em questão hoje, né, nós temos há 15 meses de entrar essas apurações. Né? Temos aí novembro e dezembro, que ninguém vai querer conversar sobre os assuntos. Janeiro e fevereiro é férias, né? Então, nós temos aí no mínimo, aí janeiro, fevereiro, dezembro, novembro e dezembro do ano que vem. Então, nós temos aí no mínimo 6 meses a menos, né, para definirmos e para começarmos a implantar isso na cultura da empresa. Por quê? Porque, assim, o que eu digo assim? Porque, na verdade, assim, se nós conversarmos
E querermos fazer é algo, mas nós vamos precisar fazer. Nós vamos precisar mudar esse hábito. Vocês vão precisar mudar o hábito, não é vocês que compram todas as coisas para a empresa. Mudar o hábito do funcionário. Só tu tem que ir lá comprar as coisas, não é trazer a nota no teu nome. Tem que trazer no nome da empresa. Tem que trazer com o CNPJ da empresa. Senão o cara chega lá, trouxe nota? Trouxe. Chega lá, tá, José Luiz. Eu vou lá. Então não vai dar. Não é essa nota que vai gerar o crédito. É a nota com o CNPJ da empresa, com a inscrição estadual da empresa, que vai habilitar aquele crédito. Agora, trouxe a nota, não tem identificação nenhuma na nota, não vai ser possível. Isso aqui não. Perguntas, pessoal? Não se assuste, não é tudo isso. Isso aqui que nós já comentamos até no início, né? Esses aproveitamentos dos créditos, né? Eles vão ficar vinculados ao recolhimento por parte do fornecedor. Mas vai ser permitido ao adquirente da mercadoria, o serviço, o produto que for, de recolher esse imposto para lançar a mão do crédito e depois fazer o pagamento ao fornecedor. Ou seja, chega lá no dia 25, a empresa vai lá e compra R$50 mil, 19%, 4.500, né? Então, a empresa vai pagar 50 mil mais 4.500 de imposto. Total da nota, 54.500. Mas essa negociação eu vou pagar em 2 vezes. Se a empresa quiser, ela vai lá e paga os 4.500 do imposto do fornecedor, lança a mão desse crédito, vai pagando lá a mercadoria conforme for vencendo, né, aqueles boletos. Claro que você vai ter que ser um ajuste, né, um acerto entre empresa e fornecedor. Isso aí vai, né, um problema de caixa, né, mas também livra a empresa de pagar os 54.500 para o fornecedor e o fornecedor não recolher aquele imposto e ele vai ficar na mão. Ele vai vender e vai ter que recolher o imposto dele. Ou seja, vai dobrar o valor do imposto. Então, assim, quando você tem fornecedores que não estejam muito em dia com os impostos, é interessante, eu acho, para a empresa isso, né? E também, né, você vai comprar uma vez, o cara não recolheu o imposto, segunda vez, pode, né, ser, ou às vezes tem empresas que, produtos que têm poucos fornecedores, né? Então, é uma, como é que vamos dizer assim, uma prerrogativa que vai poder as empresas lançarem mão disso, né? Só que isso aí também tem que ser ajustado entre as partes, né? Isso, com certeza. Só que, e aí que entra a função também do controle financeiro. Se eu tenho eu vou ter que controlar esse valor que o fornecedor está me devendo, né? Senão, daqui a pouco vai cair no esquecimento e eu vou assumir ainda mais esse imposto, né? Porque hoje nós não estamos falando de Hoje, como é que é a emissão? Emitiu a nota, se o cara recolheu, não recolheu, eu faço o lançamento do crédito. Mas, a partir da entrada da reforma, não vai ser mais assim. Aí não vai ter mais, assim, o fiscal dos órgãos públicos vão fiscalizar se o produto aquele ali está certo ou não na configuração. O crédito do imposto vai ficar
né, entre os contribuintes, entre as empresas, entre adquirente e fornecedor. Isso aí já conversamos. Esse aqui, assim, é aquele, tá para sair um negócio chamado split prime, ou seja, vai comprar o produto, chegou no mercado, se é R$100, agora, no caso, vai ser 109, né? Vamos dizer. Aí vai pagar, aquele ali vai 100 para a conta da empresa e os 9 já para a conta do governo. Tá? Isso aí, muito provavelmente, vai ser implantado, né? Agora, parece que não vai ser com a alíquota integral, mas isso é líquido e certo que vai acontecer. Só quando ainda não tem essa definição, né? Exatamente. Aqui o que a gente tem de preocupante é a questão do fluxo de caixa das empresas, porque hoje você faz a venda e quando você recebe o valor do teu produto, a tua margem de lucro e o valor do imposto que é cobrado, tudo junto. E a empresa gira com esses valores 30 dias, né, normalmente, até recolher o tributo lá na frente. Agora não, com o split, por mais que ele não seja integral, é um valor que não entra, é um valor que vai ser repassado integralmente. Certo? Então, se, digamos que hoje, né, como ele falou, recebi o 109, quem sabe, quando entrar o split, você vai receber só 100. É R$9 a menos que fica a cada venda. Aí a empresa tem que começar a pensar como que isso vai afetar o fluxo de caixa dela, né? Se ela vai ter um respiro financeiro para conseguir suprir esse valor que não vai entrar mais. Nessa situação também, né, aproveitando essa... Por isso que é muito interessante o controle de estoque da empresa bem ajustado. Por quê? Porque esse estoque validado, ele vai gerar crédito, né, para a empresa ir amortizando seus débitos durante, vamos dizer assim, a adaptação dessa nova sistemática, né? Se eu não tiver, se não for me dado o direito desse crédito de estoque, eu vou cair nessa situação no dia 5 de janeiro de 2027. E aí, assim, hoje nós estamos acostumados com isso. Não é por legislação isso, a forma é essa de trabalhar. Só que vai dormir de um jeito e acordar do outro. Então, assim, é impactante, né? Não sei se as pessoas vão estar adaptadas a todo esse mundo de mudanças que vai vir. Então, assim, o controle de estoque hoje, pessoal, controle de estoque, controle de cadastro de produto e controle de fornecedores é essencial. Porque esse crédito que vai gerar do estoque vai me dar suporte para mim enfrentar esses primeiros 2, 3 meses aí de uma mudança que, por mais que hoje nós estejamos conversando, só na prática mesmo a gente vai sentir os efeitos dessas mudanças, do tamanho dessas mudanças, né? Então, assim, mas como é que nós podemos nos preparar com isso? Corrigindo, tendo certeza que o nosso cadastro de produto vai estar bem configurado, tendo controle do nosso estoque, com nota fiscal, com o lançamento de um sistema que vai poder me dar uma validação disso, né? E não adquirir produtos de quem nos não transfira crédito. Nós vamos ter que conhecer bem o nosso fornecedor. Aí, pelo menos, a gente vai amenizar esses impactos todos, né? Tem gente que diz que a reforma vem para o bem, outros dizem para o mal, né? Mas é a maneira que nós vamos ter de não deixar esse dinheiro na rua, né? Porque se nós não tivermos um controle de estoque bem configurado, esse dinheiro vai ficar para o ralo, né? Aí no dia 5, nós vamos estar pagando essas situações aí, entendeu? Então, a nossa preocupação, a nossa batida nessa reunião, justamente é isso. Até porque nós temos o quê? Para lucro real e lucro presumido, nós temos 3 meses, né? Quase 4, né? Mas 3 meses no máximo, né? No máximo 4, né? Então, assim, e isso vai demandar trabalho, né? E ainda nós nem temos todas essas informações ainda.
Só a hora que nós conseguirmos ter essas informações, que as empresas conseguissem ter essas informações, as empresas precisam se debruçar em cima disso para deixar isso alinhado, né? Por quê? Porque isso aqui vai bater na todas as nossas portas dia 5 de janeiro. Então, é essa a nossa preocupação com essa reunião hoje, principalmente por causa dessas situações, né? O fornecedor lá da pessoa, ele nem sempre... Acho que o início da reforma não vai ser tão impactante, porque assim, todos vão ter crédito de estoque, a princípio, né? Então, quer dizer que a emissão da nota do fornecedor vai ser liquidado com o crédito que ele apurar do estoque. Então, assim, as notícias não são tão ruins, né? Nós vamos poder respirar para nós organizarmos. Mas, assim, o meu fornecedor também precisa estar pensando nessa situação, né? Se ele deixou passar esse crédito, a Receita não homologar esse crédito dele, aí ele vai ter que recolher esse imposto. Bom, aí ele já vai vir com um custo a mais, né, do que ele... Porque, na verdade, de repente, ele vai vender contando com esse crédito, se a Receita não homologar o crédito, né? Então, assim, tudo isso vai exigir alguém para estar lá consultando, ver se aquele crédito, aquela nota daquele meu fornecedor, foi usado o crédito, foi compensado, foi liquidado aquele crédito para a gente poder lançar mão. Só acrescentar aqui que todas essas coisas que a gente está falando, a gente precisa de alguém lá dentro para a gente poder conversar, né? Então, é extremamente necessário ter alguém dentro da empresa que a gente consiga treinar, que a gente consiga auxiliar, que essa pessoa consiga tirar dúvida, porque o dia a dia de vocês é corrido, a gente entende isso, que falta hora no nosso dia para tudo que tem que fazer, mas se a gente deixar passar a longo prazo, um mês a gente não sente, mas digo assim, 2 meses... você não aproveitando um crédito, você vai sentir isso no final do mês. E aqui está vamos dizer assim, né, os desafios que nos esperam, né? Isso aqui é uma das coisas, né? Por quê? Vai exigir, vai demandar, né? Se o meu sistema não está bom, eu vou ter que adquirir um sistema, vou ter que treinar uma pessoa, né? Vou ter que ter talvez uma pessoa a mais na minha atividade burocrática, né, para poder dar vazão a esse serviço, e não só ter essa pessoa lá. Nós vamos ter que treinar essa pessoa. Então, né, isso vai ser oneroso, né, para as empresas. Mas vai ser creio que vai ser menos oneroso que eu deixar esse imposto no ralo, né? Então, essa pessoa, muito provavelmente, ela vai se pagar pela exata utilização de todos os seus créditos que a empresa vai ter direito, né? Dificuldade na restituição de tributos. Isso aqui matou um serviço que nós vendemos, né? Ou seja, a partir da reforma, não vai existir devolução de impostos. Por quê? Porque não vai ser a empresa que vai recolher o tributo. Se eu chegar no mercado e gastar R$100 e pagar 9 de CBS, esses 9 é para o governo. Se eu tinha que pagar 0, o mercado não vai poder pedir esses R$100, esses R$9 de volta. Por quê? Esses 9 não é dele. Não foi ele que arcou. É o contribuinte que arcou. Aí eles vão ter que chamar o contribuinte e devolver os 9. Pedir para a Receita devolver. Ninguém vai fazer isso, né? Ou seja, a Receita não vai devolver esses valores. Por quê? Hoje se recupera, né? Se recupera os impostos. Mas, a partir da reforma, como os impostos vão ser por fora, não vai existir devolução. Agora, com certeza,
Se tinha que ser recolhidos 9 e a configuração do cadastro de produto diz que foi 5, eles vão mandar cobrar os 4. Né? Porque eles têm o NCM do produto, eles vão ter, né, a ciclastria, né? Vão ter todas essas informações que vai identificar que aquele produto, né, não era beneficiado com alguma isenção, ou alguma redução de tributo. Então, vai vir a cobrança. Então, essa situação que hoje existe, né, por mais que a empresa vai ter que perder o fluxo de caixa, não sei o quê, mas ela restitui esse dinheiro. A partir da reforma, a partir de 2027, o PIS e COFINS, que vai ser chamado CBS, não vai ter essa restituição. Agora, se ele for pago a menor, a empresa vai ter que arcar com esses valores, né? Perguntas, pessoal? Não se assuste, Rafael. O senhor também está, né? O cara que trabalha com produtor rural aí está. Esses também estão sendo chamados. Essa aqui, né? Isso aqui, pessoal, assim, ó, essa aqui que é o dodói hoje. O que a gente comenta, pessoal, é assim, ó. Nós trabalhamos com recuperação de impostos, né? E a gente vê assim, olha, é complexa a situação. E por quê? Por causa da configuração do produto dentro da empresa, o cadastro, né, do produto lá no RP da empresa. Essa complexidade aqui, que dizem que vai ser facilitado, não foi tanto. O que aconteceu foi uma redução no número de produtos beneficiados. Então, pessoal, essa pessoa que vai operar isso aqui, vai operar o RP lá, ó, ela tem que estar treinada para isso aqui. Porque senão nós vamos cair na mesma situação. Só que hoje as empresas conseguem, né, restituir esses impostos. A partir de então, não vão mais. Porque quem vai pagar esse imposto a maior vai ser o contribuinte. E o que preocupa aqui é que se esse produto ficou mal, ele tem uma isenção e ele ficou mal configurado, e a empresa terminar pagando o tributo, o que vai acontecer? Ele vai tirar o preço, né, da empresa da concorrência. Mas o meu vizinho aqui está vendendo a 10, mas eu não consigo, comprar 9. De repente, ele está vendendo a 10 porque o produto dele está bem configurado. Eu não consigo vender a 9 porque o meu produto está mal configurado. E aqui nós não estamos falando de um produto num estoque, né? Empresas com 5, 6, 7, 8, 10 mil itens. Nós vamos ter que potencializar essas pessoas internas para ter esse domínio. Qual é as cadeias que eu vou poder usufruir essas isenções, reduções de base, né? A gente está se propondo, né? A gente está se colocando à disposição para poder ajudar vocês com isso, né? A gente só precisa da pessoa. Como a gente estava comentando que a transmissão hoje é uma forma diferente que a gente está experimentando para exatamente isso, para pegar depois a pessoa que vocês disponibilizarem e a gente conseguir passar para ela, claro, de uma forma bem mais esmiuçada, conforme o segmento de vocês, todas essas coisas aqui. E quanto à complexidade ali das conciliações e sistemas, realmente a gente teve uma redução de legislações, sim, vai ter uma redução de legislações, mas a pessoa ainda vai ter que continuar entendendo o que é um CST, um NCM, o que incide, o que não incide. Claro, diminuiu, mas ainda vai ter uma certa complexidade, sim, e vai precisar de estudo, não adianta. Tem que sentar e estudar e tentar explicar para essa pessoa assim, mais esmiuçadamente, né? Como que funciona, vamos dizer assim, esse cadastro lá dentro. Não vai ser só ler, vou dizer ali, o código
a chave da nota, né? Que a gente agora nem chave mais é. Saiu uma instrução ontem que vai ter QR Code as notas também. Só fazer a leitura do QR Code lá, subir a nota no sistema. Não, agora vai ter que ter uma análise mesmo sobre os produtos que vêm ali. Não se apropriar assim, da tributação do fornecedor, né? Que a tributação que vem na nota é a tributação do teu fornecedor. Não quer dizer que ela vai ser a mesma para ti quando você for revender. Hoje, um dos grandes problemas que a gente encontra na configuração dos produtos é esse. A empresa usa a mesma configuração que veio na nota fornecedor, mas não bate, não é esse o princípio, né? E agora vai ficar idêntico como é, também não vai o que vai acontecer é que essa legislação, se esse produto for isento no Alegrete, ele vai ser isento lá no Pará. Nós não vamos ter mais essa confusão de legislação. Claro que isso em 2033, tá, pessoal? Não vai ser tão... Que bom que fosse mais rápido, né? Para nós que somos operadores da contabilidade seria excelente, né? Um ano da implantação da CBS, o segundo ano já entrava o IBS. Que descanso, né? Mas não. Mas chegaremos lá, né? Essa aqui eu acho muito difícil isso acontecer, né? Algumas poucas situações vai acontecer, mas migração de pagamento para dinheiro, né? Isso é muito difícil, acho muito difícil. Esse aqui... essa retenção automática em caso de inadimplência é configuração produto mal configurado, né? Vamos dizer assim. O que vai acontecer? Se eu configurei mal o meu produto, a Receita Federal vai saber que esse produto está mal configurado, que eu estou pagando a menor, né? Se eu estou pagando a maior, eles não vão me chamar, né? Agora, se estiver pagando a menor, o pessoal pode ter certeza. Perguntas, pessoal? Mas não se assuste, a gente estudando, a gente chega lá. Mais um. Bem, pessoal, então é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar, né? Com quem nos honrou a presença, né? E aos poucos nós vamos ter que ir implantando isso. Para quem é lucro real, lucro presumido, não tão aos poucos, né? Porque nós temos há 4 meses dessas mudanças todas. Então a gente fica à disposição, né? Nós temos treinado, temos investido nessas qualificações. Olha, nós temos andado por esse Rio Grande aí atrás de informação. Olha, eu e a Catiana, acho que só nesse ano de 2025, nós já fizemos com 5 mil quilômetros em treinamento e palestra, e para a gente poder estar dentro do esperado, né? Porque a mudança, vocês estão vendo, né? Ela é uma mudança cultural, né? Ela não é só tributária. A maior dificuldade aqui vai ser mudar culturas, né? Então, pessoal, né, estamos à disposição, não tutubiem para nos procurar, gente. Porque se nós conversando já não vai ser fácil de nós enfrentar isso aí. Se nós ficarmos na retaguarda, vai ser bem mais difícil. E assim, né, nós em janeiro, se nós deixarmos isso para dezembro, janeiro não vai ter como, nós não vamos ter braços para atender tudo isso. Tá, pessoal? Muito obrigado. Né? Muito bom contar com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Alô? Tem um cafezinho ali, pessoal, um biscoitinho. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para a gente não precisar. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos passar o canal no grupo que tem do escritório ali para os clientes. Tá?